Olá, professores da Escola Bíblica. Meu nome é Christopher, eu sou professor da classe dos adolescentes aqui da Assembleia de Deus de Blumenau. E nós estamos neste trimestre trabalhando com a nossa lição Jesus Cristo, o melhor modelo. E essa lição que nós estaremos passando hoje, algumas dicas, algumas sugestões, para auxílio das aulas, vai falar, o texto dela é a lição número 9, que diz Influenciando a Sociedade. Então, essa é uma das lições, não vamos considerar como que todas elas são importantes, mas é uma das lições mais importantes que nós temos nesse trimestre e uma das que vai ser mais fácil e ao mesmo tempo mais desafiadora para que os nossos adolescentes eles possam praticar, para que eles possam estar fazendo todos esses desafios que eu quero propor para auxiliar você, professor, dessa aula. Pretendo ser rápido, breve e também nós queremos já deixar os nossos agradecimentos a todos vocês que têm vindo aqui, assistido os nossos vídeos, têm comentado também, têm usufruído dessa ferramenta para que possam estar passando isso para os seus adolescentes. O nosso texto bíblico, ele está em João 15:8 e diz que a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Os objetivos da nossa lição, número 1, é pontuar que os discípulos de Cristo devem influenciar a sociedade, ensinar que os atos de justiça do discípulo revelam o reino de Deus às pessoas e mostrar que só faremos a diferença se demonstrarmos amor pelas pessoas. Então essa lição ela é muito importante porque ela vai tratar do nosso dia a dia como cristão, do nosso caráter cristão. E a lição ela vai entrar num tema e ela vai falar principalmente sobre dois temas que é sal e luz, que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Eu queria deixar já um desafio para você, professor, tendo em vista que a explicação sobre sal da terra e luz do mundo, ela vai ser repassada até os alunos e nós podemos assim entrar mais nos desafios, Eu já quero deixar um quebra-gelo para você, professor, começar essa pré-aula, você começar a sua aula. Algumas vezes a gente já fez essas dinâmicas, de repente já foi passada aqui também, e a dinâmica do sal. Você vai pegar na tua classe, separa um pouquinho antes de você ir para a classe, prepara pipoca para os adolescentes, e essas pipocas você pode colocar em saquinhos, ou você pode separar elas em copinhos, a forma com que você achar mais fácil, a forma com que ficar mais simples. Após você colocar essas pipocas no potinho, saquinho ou no copinho, você vai salgar elas de 3 formas. Uma você vai deixar sem sal, o copinho da pipoca. A outro copinho você vai colocar muito sal. E o outro você vai deixar equilibrado, uma quantidade com que você consiga comer e que seja agradável ao paladar. Então você vai separar esses 3 copinhos e aí você vai distribuir. É lógico que dependendo de quantos adolescentes estiverem na classe, estiverem na sua aula, você vai preparar aquela quantidade. Então se tiver 15 adolescentes, você vai separar 5 copinhos bem salgados, 5 copinhos equilibrados e 5 sem sal. E aí você vai dar essa introdução. Seria mais um quebra-gelo, Você vai dar a introdução para eles que, como é bom quando a gente come alguma coisa, que ela está equilibrada. Não muito salgado e nem também sem sal, mas algo que eles consigam extrair totalmente o sabor. E dessa forma, você introduz a lição falando sobre sal da terra e falando sobre a luz do mundo. Uma outra dinâmica rápida, quebra-gelo, que é para você chegar, se alongar, fazer com os adolescentes, você pode dar alguns comandos, pedem para eles ficarem sentados, Senta todos eles e você vai dar comando com a sua voz. Então você vai dizer assim, por favor, levantem a mão direita. Aí eles têm que levantar a mão direita. De repente no vídeo vai estar trocado aqui, mas eu estou levantando a minha mão direita. Então, levantar a mão direita, você levanta a mão direita. E você faz um aquecimento com eles. Agora vamos levantar a mão esquerda. Mão esquerda. Balancem a cabeça. Aí você pede para que eles balancem a cabeça. Você vai fazendo esses testes com eles. A partir de um momento, você vai falar uma coisa e você vai fazer outra. Então você vai dizer, levante a mão direita.
E aí você levanta a sua mão esquerda e você observa o que eles estarão fazendo. Se eles vão levantar a mão esquerda ou se eles vão, né, por aquilo que você falou. Então, é uma pegadinha para a gente quebrar um gelo e dar uma descontraída, mas é muito interessante a mensagem com que essa brincadeira ela vai passar. Então você faz esse teste, uma hora você diz, levante a mão direita, levanta a mão esquerda, chacoalha a cabeça, aí você mexe o pé e você faz essas pegadinhas com eles. E ao final, vai ser bem engraçado também, você passa para eles que muitas vezes as pequenas coisas que às vezes nós nem percebemos, elas nos influenciam. E nós como influenciadores, né, de onde nós estamos, nós precisamos estar atentos a todas as coisas ao nosso derredor. Muitas pessoas não estão atentos às coisas que acontecem no nosso dia a dia e também naquilo que os nossos olhos veem. Que os nossos ouvidos ouvem e aquilo que as pessoas fazem, né, gesticulam. Então é importante com que nós estejamos sempre com os nossos olhos bem abertos, tanto os nossos olhos físicos como espirituais, para que nós possamos ver, né, o agir de todas as coisas ao nosso derredor. E aí você fala para ele também que essas ações que muitas vezes os nossos olhos veem, e o nosso corpo, e até mesmo o nosso ouvido, a gente acaba desapercebendo essas coisas. Então, muitas vezes somos influenciados. Cite um exemplo clássico para eles sobre a música. A música ela tem esse poder. Então, passa para eles o seguinte, diz assim, olha, você já esteve em algum lugar em que estava tocando uma música que não era legal, mas, né, por você estar passando, de repente essa música estava tocando, de repente você se depara e você está com o seu pezinho ou a mãozinha batendo, mexendo, com certeza eles vão se identificar, né? Nós nos identificamos porque a gente sabe que, dependendo do lugar onde nós estamos, né, somos suscetíveis a isso, as músicas tocam e de repente a gente está sendo influenciado por aquilo. Então é muito fácil nos dias de hoje nós sermos influenciados, por isso que nós temos que estar atentos para que nós não venhamos a copiar um modelo e acabar que a influência que Cristo quer passar através da nossa vida, ela seja apagada, ela seja disfarçada por uma vida ou por coisas que nós não fazemos conforme a vontade de Deus. Então são exemplos bem simples, rápidos, que você pode estar aplicando, né, na tua aula para fazer esse quebra-gelo. Faz essa introdução e aí depois disso você já pode se aprofundar um pouquinho mais no texto bíblico, falando sobre sal e luz do mundo. Os desafios que eu quero deixar aqui, propor para você, professor, são desafios bem difíceis, vão ser bem desafiadores mesmo, e eu creio que vai mexer um pouco com o pensamento, né, com essa semana ali dos adolescentes, do que eles vão estar fazendo. O primeiro desafio que eu quero deixar é uma dinâmica bem difícil, é uma dinâmica que vai necessitar a sinceridade de cada um deles. A dinâmica ela se chama Como Eu Sou em Sala de Aula. A minha esposa ela é professora e nós sabemos que tem muitos adolescentes, né, propriamente da igreja, que participam de grupos de adolescentes que estão inseridos na sua sala de aula, na sua turma de aula. E aí, lá dentro, eles são influenciadores. E aí o desafio que nós propomos aqui é para você perguntar para eles, e aí, o que você é dentro da sala de aula? É um influenciador ou você é alguém que é influenciado? Esse desafio eu queria que você pedisse para que eles fizessem e logicamente o resultado ele vai vir, né, na próxima aula, na outra semana. Você vai deixar meio que uma tarefinha para o adolescente fazer. Então o primeiro desafio é como eu sou em sala de aula. O que você vai pedir para ele? Peça para os seus adolescentes com sinceridade, explique para eles, né, o plano sobre ser um influenciador da sociedade, sobre ser a luz e o sal do mundo. E aí quando você explicar para ele essa necessidade que nós temos como cristãos de ser influenciadores, você vai dizer assim, olha, agora eu quero que você seja sincero e que você vá até a sua professora de classe, qualquer aula, não é aquela aula que você é melhor, muito pelo contrário, procure uma aula que você está meio que deixando a desejar e pergunte para ela, professora, ou faz de alguma forma escrita, né? Escrita seria mais legal porque você estaria comprovando a assinatura da professora, pede para ele levar e dizer assim, professora, eu sou um influenciador, eu sou alguém que sou facilmente influenciado. É uma dinâmica, é um exercício bem difícil, né? De repente muitos não vão querer participar, mas eu creio que os adolescentes eles já têm uma maturidade e nós precisamos fazer isso para que a gente quebre um pouco dessas máscaras às vezes que nós colocamos na igreja. Então nós precisamos ser tanto
pessoas de Cristo dentro da igreja e muito mais fora da igreja. Então explique para eles esse propósito. Diga para eles que não vai ser de forma alguma, você não vai expor, né, a eles. Vocês querem apenas que eles, os professores, escrevam e eles fiquem com as próprias cartinhas escritas, né? Se alguém quiser compartilhar na sala, depois na próxima aula pode compartilhar, mas faça esse desafio. Que eles peguem o que os professores acham deles, se eles são influenciadores ou se eles são alguém influenciáveis. E o que eles podem melhorar, né, para que eles sejam pessoas que, enfim, das diversas áreas que eles podem melhorar dentro da sala de aula, para que eles sejam influenciadores de coisas boas, né? Porque também tem pessoas que são influenciadoras de coisas ruins, mas para que eles possam extrair aquilo que eles têm de melhor e dentro da sala de aula eles possam ser exemplos. Esse é o nosso primeiro desafio. Eu creio que vai mexer um pouco, né, com o pensamento dos adolescentes, mas eu acredito que eles vão receber. Ore para que esse projeto, né, dê certo na sua aula e eles vão receber. Eles gostam muito de desafios e eu creio que eles vão ser influenciados por essa brincadeira. O outro desafio é sobre redes sociais. Nós sabemos que muitos hoje dos nossos adolescentes possuem muitos seguidores em redes sociais. Então, eu queria também deixar, né, aberto, que como é uma ferramenta que eles têm muito acesso, para que você peça para eles e diga assim: olha pessoal, lá na rede social de vocês, de repente no Facebook ou no Instagram, você tem uma página onde você coloca lá se você é um influenciador de pessoas ou se você é influenciado. Então faça um desafio para que eles façam algum teste e vejam se as pessoas, né, estão sendo mais influenciadas por eles ou se eles estão sendo mais influenciados por elas. Esse desafio é uma coisa mais pessoal, né? Diga para eles olharem, observarem bem quem eles seguem e quem segue eles, né? E dessa forma, de repente, alguns não tenham tantos seguidores, mas de outra forma muitos, né, ou poucas pessoas podem ter muitos seguidores. E com certeza, tudo aquilo que ela faz, ela está sendo uma influenciadora. Então peça para que ela observe aquilo que ela tem postado nas suas redes sociais. Será que o que eu tenho colocado edifica o nome de Deus? Será que o que eu tenho colocado aqui glorifica o nome do Senhor? Será que o que eu tenho colocado, né, diante dessas fotos que eu tenho postado, os vídeos que eu tenho postado, eles engrandecem o reino de Deus ou eles escandalizam a igreja? Então passe para eles isso também, porque é uma ferramenta que hoje em dia, se nós não soubermos usar com cuidado, ela pode estar trazendo uma má impressão e uma falsa, né, influência, que de repente a pessoa que tem muitos seguidores, mas ela está ela está se inserindo de uma forma errada e as pessoas estão tendo uma falsa impressão dela. Ou, né, tendo uma impressão verdadeira, mas que não é aquilo que a palavra de Deus pede. Então esse é mais um desafio, né, que nós temos que trazer para eles, e eu creio que se você fizer isso, você vai se surpreender nas próximas aulas, e peçam para eles relatarem para vocês como foi esse desafio. O outro desafio que eu deixei aqui para nós, que é o terceiro desafio, seriam praticando boas ações. Nós temos em muitas casas, em muitas lojas, né, de festas, de artigos de festa, nós temos aquelas pulseirinhas, que é uma pulseirinha colorida, geralmente que você compra, de papel, que quando você vai em algum evento as pessoas colocam, né, que é uma pulseirinha que tu fecha, cola aqui, geralmente ela é colorida, pode ser branca, e nós temos isso para vender, é baratinho. Então eu queria que você pegasse essas pulseirinhas e levasse o número de pulseirinhas que você tem de aluno na classe. Então o que você vai fazer? Você vai dar mais um desafio para eles. Você vai dizer o seguinte: nós vamos agora ver, né, se de fato você é alguém que é um influenciador ou se é alguém que é influenciado. E a gente vai fazer algumas aplicações da palavra de Deus, daquilo que a gente aprende no nosso dia a dia. Então dê essa pulseirinha para ele, coloque no braço dele, né, peça para ele amarrar e diga o seguinte: olha só, é um desafio bem hard, né? Um desafio bem difícil. Eu quero que você pegue essa pulseirinha e você só pode tirar essa pulseirinha do braço quando você orar por alguma pessoa ou quando você falar do amor de Cristo para alguma pessoa. Explique bem para eles o que é isso, né? A forma com que eles devem abordar. Não peça para que eles saiam já falando desesperados, mas digo assim: orem a Deus para que Deus dirija, né, o seu pensamento, ou dirija a caminhada daquela semana, e com certeza eles vão sentir o momento certo de falar da palavra de Deus ou de orar por alguém, né, por essa pessoa.
Então faça esse desafio, peça para que eles coloquem a pulseirinha e eles só vão poder tirar essa pulseirinha, né, ou na próxima aula, ou quando eles falarem, né, do amor de Deus para alguma pessoa, orarem por alguém. E aí peça para que quando eles fizerem isso, se no outro dia, se no mesmo dia eles já falarem do amor de Deus para alguém ou orarem por alguém, peça para que eles anotem o nome dessa pessoa. Por isso que é interessante ser uma pulseira que não tenha nada escrito, branca, qualquer outra cor, para que você coloque o nome dessa pessoa na pulseira e ele possa trazer na próxima aula, né, da escola bíblica e todos possam orar. E ele possa contar esse testemunho de como foi essa semana, de como foi esse encontro, do que ele fez, de que forma ele levou o reino de Deus até essa pessoa, de que forma ele pôde falar um pouquinho mais do amor de Cristo para essa pessoa. E com certeza esses testemunhos serão lindos, né? Serão testemunhos que vão mexer com os outros adolescentes que ali estarão. De repente nem todos vão conseguir, de repente nem todos vão, né, ter essa oportunidade. O que você pode fazer também é reunir um dia com eles, com cada adolescente, final de semana, um dia na semana que de repente tem algum feriado, e você fazer um evangelismo com eles com essa mesma técnica. Coloca a pulseirinha, quando alguém falar do amor de Deus, orar por alguém, vai colocar o nome dela e depois vai tirar, né? Coloca o nome dela e vai fazer essa oração por essa pessoa. Aí você vai estar também influenciando o seu liderado. Então é uma forma também de eles estarem juntos, né, com o mestre deles, que seria o professor e o líder, e dessa forma ele vai entender, compreender aquilo que Jesus fez durante muito tempo, que foi um discipulador, que foi um mestre, que não só falou, mas também teve as atitudes e mostrou. Então esse é um desafio que é muito legal. Eu deixo esse desafio também para você, professor, passar isso para eles e faça também. Entre também na brincadeira, coloque uma pulseirinha você, conte também do seu testemunho, faça as mesmas coisas. De repente, se você não estuda ainda, peça no seu trabalho, de que forma com que você influencia no seu trabalho. Quanto mais nós, professores, participarmos, né, dessas brincadeiras, desses desafios e também trouxermos o nosso testemunho, mais eles vão se sentir inseridos naquilo que nós trazemos para eles como dica, como lição das aulas. Esse então é o último desafio que eu deixo para você, professor. Por último, né, expliquem para eles, depois de tudo isso, na próxima aula, pergunte todos esses testemunhos e ore com eles, para que eles entendam que eles são luz e sal da terra, né? A luz para iluminar, para trazer vida, para trazer calor, para trazer a claridade àquilo que está escuro, e o sal para conservar e também para dar gosto nessa terra. Eles podem fazer isso, eles têm total capacidade. Eu creio que você, professor, também tem total capacidade para instruir eles nesse caminho. E essa é as nossas dicas aqui dessa semana. Se você tiver alguma dúvida ou se você deseja alguma outra dica, no nosso site, né, tem os links disponíveis, nós também temos os comentários aqui no YouTube, então você deixe seu comentário, peça, né, algum material ou também pode pedir algum número de telefone, WhatsApp, que nós entraremos em contato, passaremos algumas outras orientações e fica disponível para você também compartilhar, comentar. E sempre que possível, né, sempre que você desejar, venha até aqui, busque as outras aulas também e seja edificado através dessa palavra, através dessas lições, é o que nós esperamos e que nós também possamos ajudar de alguma forma, né? Então que essa semana seja uma aula abençoada, que vocês possam extrair o máximo, né, de conteúdo e que vocês possam estar sempre edificando vidas. Esse é o nosso desejo. Eu agradeço por você ter vindo assistir esse vídeo e até uma próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.